Seja bem-vindo a esta série Os Animais e seus Corpos Multidimensionais. Hoje eu vou falar um pouco sobre o sistema nervoso dos animais, porque é um ponto importante, que é onde vai fazer a conexão da percepção sensorial e da percepção extrasensorial. É ali naquele ponto. Então, o sistema nervoso eu não vou falar, lógico, não vou dar aula de neurologia, vou falar algumas coisas do sistema nervoso que interessam para a nossa compreensão do fenômeno, para entender os corpos multidimensional do animal e como a informação vai vir tanto de fora como de dentro desses animais. O processo, todos os processos fisiológicos precisam ser controlados, toda sensação. Você está vendo que vai escrito para ajudar no entendimento de vocês. Todos eles precisam ter controle. Assim funciona o sistema nervoso, a fisiologia nos animais, nas plantas, no homem, é assim que funciona. O controle e integração é uma marca de todos os processos fisiológicos. Ele tem que ter controle e, ao mesmo tempo, integração. Tem que ter alguma coisa para integrar. Essa alguma coisa é que abre um leque de grandes discussões para nós. Por exemplo, a respiração. Na respiração do animal, o oxigênio precisa ser controlado, precisa ser integrado, a quantidade, a concentração, a taxa a ser atingida e mantida. Tem que ter um controle em tudo, em cada área vai tendo isso. A fisiologia trabalha assim. Os cientistas da fisiologia animais, eles dizem que as funções fisiológicas são controladas por hormônios do sistema nervoso. E aí é onde eu digo que o hormônio do sistema nervoso controla parte da fisiologia, tem mais controle fora do hormônio do sistema nervoso. Mas vamos usando as ferramentas que ele dão para nós, que temos. O sistema nervoso está relacionado à velocidade da ação e os hormônios ao alvo. Então, o sistema nervoso, quando quer coisa de mais velocidade, usa-se o sistema nervoso. Quando precisa a informação ser mais lenta, usa-se os hormônios. Isso é uma marca muito forte dessa parte da fisiologia. O impulso nervoso é um músculo esquelético, é transmitido até 100 por segundo. E o tempo de resposta é de milésimos segundo. Vê como tudo é rápido. E tem que ser rápido. Às vezes o animal vai fugir do predador, não dá para ele esperar. Tem que ser muito rápido, senão ele vai ser devorado pelo outro. Então é preciso esse entendimento. O hormônio para atingir o alvo é de segundos, de minutos, ou mais até. Geralmente vai circular no sangue, então o hormônio vai mais devagar, ele vai atingir o alvo dele, mas a velocidade não precisa ser na velocidade elétrica do sistema nervoso. Então isso vai ser muito importante para a compreensão que vem. O axônio é um nervo motor e tem ação sobre os músculos ou porção deles, do axônio. Ele vai ter os hormônios agem em todas as células sensíveis. O hormônio só age nas células sensíveis. O órgão inteiro, o sistema inteiro, ou parte de um órgão, mas ele só age naquele ponto que tem que agir. Ele não age, por exemplo, sai circulando os hormônios no sangue, mas ele vai para a parte que interessa para ele, porque vai ter células receptoras para receber essa informação que está vindo. O sistema nervoso regula as funções endócrinas e também produz hormônio. Ou seja, o sistema nervoso, além das funções eletromagnéticas que ele vai exercer, ele também regula as funções endócrinas. Então, é como se ele tivesse predomínio sobre as glândulas. Ele regula a parte endócrina, que é a parte das glândulas, dos hormônios. E também, ele produz também hormônios. Então, o hormônio não é produzido só pelas glândulas, o sistema nervoso também produz hormônio. Isso daí vai ser muito importante para a gente entender as ligações de um lado e do outro.
Os neurônios são básicos do sistema nervoso. Neurônio, é o que ele diz, é neurônio. É como se fosse, eu não trouxe o desenho hoje, porque eu vou trazer, quando eu vou apresentar uma série de desenhos, vou trazer do neurônio. O neurônio tem várias formas, vários tamanhos, mas ele sempre tem uma característica que é igual para todos os neurônios. Ele vai ter essas características. Os neurônios, é importante saber, parte fibrosa longa, ele tem uma parte fibrosa longa, que é o axônio, e tem umas conexões entre as células, que faz as sinapses, que é onde existe o que ele chama de dendritos, que é como se fossem uns cabelinhos. O neurônio possui o axônio, ó, e centenas de conexões sinápticas, é como se fossem aqueles cabelinhos, vai ter centenas. Ele pode fazer várias comunicações no mesmo neurônio, mas sempre numa direção, ele vai sempre na mesma direção. O axônio é o cabo, o axônio é como se fosse o cabo, e a sinapse é a transmissão. No telefone tem o cabo e tem a transmissão, a sinapse, ele vai fazer... Ele vai trabalhar assim. O neurônio é mais ou menos uniforme referente às funções em todos os animais. As funções dos neurônios é mais ou menos iguais, é uniforme em relação às funções dele. Ele tem formas diferentes, mas o sistema nervoso possui grande número de neurônios. O sistema nervoso tem muitos neurônios, um grande número de neurônios. Isso é importante, essa compreensão para o animal. Os neurônios podem ter variedades de formas, já como eu falei, de tamanho, tem mais aspecto comuns a todos. Eles têm isso, ó, mais aspecto comum a todos. Os neurônios, ele tem essas formas variadas, que vai ser importante pela especialidade do trabalho dele. Os neurônios têm fibras longas, que é o axônio, e muitas fibras curtas, que é os dendritos, aquele que eles parecem os cabelinhos, os dendritos. E tem o corpo celular, que tem um núcleo. Ele tem um núcleo, como toda célula tem, normalmente tem núcleos. Só as células procariantes que não têm núcleo. As células nervosas tem uma membrana, todas as células têm membrana, e a membrana da célula nervosa é muito importante porque vai ter receptores e vai ser ações que vai ser transmitido pela célula. A célula é algo muito importante, a membrana é algo muito importante na célula. Então ela tem essa membrana, e essa membrana vai ser importante para as informações, tanto que vem quanto a que vai chegar, como a que vai, ela precisa. O sistema é complexo. No homem, por exemplo, o cérebro humano contém mais ou menos 10 bilhões de células. Olha como é complexo o cérebro humano. Mas um cérebro de um animal complexo tem também muitas células, muitos neurônios. Isso é muito importante. O que chama de nervo normalmente a gente diz, aqui é um nervo. Você pega no açougue e vê isso, um nervo. Um tronco nervoso contém centenas de neurônios, num tronco nervoso. Por isso que os neurônios sempre ele tem uma direção, a caminhada elétrica dele vai numa direção. Pode no nervo ter neurônio que vai nessa direção, outro que vem nessa, outro que vai nessa, mas normalmente ele vai sempre obedecer uma direção. É uma direção que isso faz, isso é muito importante. Porque às vezes a informação vai por um e volta por outro. Isso é muito importante. Isso que eu estou procurando resumir, porque o sistema nervoso é algo muito complexo, para você poder depois entender como é essa conexão, como é com a informação quando vem de fora para dentro e quando vem de dentro, lá da parte anímica, lá do princípio inteligente ou na percepção extrasensorial. É importante entender essa parte do sistema nervoso e da parte dos hormônios. Um único neurônio pode se ligar a outros neurônios através da sinapse. Ele faz aquelas conexões, ele chama sinapse, esta conexão que ele faz, e ele vai se ligando com o outro, com o outro nisso. A transmissão de um impulso ocorre em uma direção do oxigênio, do axônio para a célula adjacente. Ele vai sempre numa direção que vai encontrar as outras células. Ele vai nessa direção, vai sempre indo na mesma direção. Como se fosse uma corrente elétrica passando num fio. Ela vai sempre
numa direção. Em um tronco nervoso aí tem muitos neurônios. Uns neurônios podem ir em uma direção e outros noutra. É como eu falei, o tronco nervoso pode ir numa direção, outro noutra. Mas o neurônio vai obedecer sempre a um caminho, que é muito importante. O sistema nervoso central, que é o sistema, tem o central, que dá o comando para o neurônio dar o impulso excitatório. Ele dá o impulso excitatório para a contração muscular, ou mesmo, ao mesmo tempo, a informação sensorial é transmitida por outro neurônio para o sistema nervoso central. Você veja como coisa complexa. O sistema nervoso, ele dá o comando para o neurônio, para dar o impulso excitatório para a contração muscular, e ao mesmo tempo, a informação sensorial é transmitida por outro neurônio para o sistema nervoso central, para ele saber que a informação chegou, tudo correta. Um leva e outro traz a informação. Que esses caminhos, que eles falam aferente, que eu acho o trabalho do Jorge Andréa, quando ele chama de caminho da direção que vai, direção que vem, que eu vou dar uma aula mostrando esses desenhos para que nós pudéssemos entender como é que essa informação vem até do sistema nervoso, até o princípio inteligente e assim por diante. A sinapse, ou seja, entre um neurônio e outro, pode ser elétrica e química. Ela está ali entre um e passa a informação elétrica. Mas quando ela quer informação química, é como se afastasse um pouquinho do outro. Afastasse aqueles detritos, afasta, e aí vai formar substâncias para dar informação química. E quando não se afasta, ele passa a informação elétrica. É tudo muito bem organizado, mas tem um comando por trás disso. Na sinapse elétrica, a extremidade do axônio está perto da membrana do neurônio adjacente e tem continuidade elétrica. Por isso ele vai ter continuidade, é igual um fio. Você emenda um fio no outro, um fio no outro, um fio no outro, e a transmissão vem. Você pega uma hidrelétrica de longe, de um estado distante, ele vai trazendo as informações, os fios que vão fazendo essas transmissões. O neurônio funciona aí como se fosse isto, ele vai passar essas informações. O axônio e a próxima célula não se fundem na sinapse química. Quando é na química, em vez dele ficar juntinho, ele se afasta um pouquinho. E nesse afastar vai formar substâncias químicas aí, que vai formar substâncias químicas. Por isso que diz que o sistema elétrico pode também formar hormônio. Ele forma substâncias químicas. A fenda sináptica, ou seja, vai formar uma fenda, e a sua largura são semelhantes. Olha como é interessante isto. Ó. A fenda sináptica, ou seja, esse afastamento que dá a fenda, a sua largura é semelhante no reino animal, na natureza do conteúdo desconhecida. A sua largura são semelhantes no reino animal. A natureza do conteúdo é desconhecida, mas a largura é a mesma, mas a natureza é desconhecida. Isso há uma diferença. A transmissão do impulso no botão pré-sináptico para o neurônio pós-sináptico, ou seja, de um que vai passar para o outro, ocorre a liberação no interior das vesículas, formam umas pequenas vesículas sinápticas de uma substância química transmissora. Ele vai ter substância química que vai transmitir. E isso daí é muito importante para você entender, porque às vezes a informação está vindo daqui, de fora, e precisa agora se transformar essa informação elétrica, eletromagnética, em informação eletroquímica. Ele vai precisar. Mas também a informação que vem lá do princípio inteligente, ele está vindo numa frequência altíssima. E quando chega no perispírito, ele tem uma frequência magnético-elétrica, que ele está numa velocidade acima da velocidade da luz, e depois que ele vai cair no corpo,
ele vai cair na velocidade da luz, numa velocidade elétrica magnética. Ela é magnética porque onde tem corrente elétrica tem campo magnético. Corrente elétrica, ele vai. Mas essa corrente elétrica, entre um neurônio e outro, ele pode formar aquela abertura, aquela fenda que vai formar substância e transforma agora a substância química. Você veja, a informação que estava vindo magnética, elétrica, magnética, agora transforma química e às vezes vai até a sua célula na formação de informação química, como também pode ir na célula na informação elétrica. Isso daí é muito complexo, mas ao mesmo tempo é no homem, é no animal, é na planta, você vai vendo nos seres. Isso é muito importante no nosso entendimento. Esse assunto, eu falei um pouco de neurologia, muito pouco, porque isso é uma coisa muito complexa, mas eu falei esse pouco porque vai ser importante para poder entender a informação quando vem do princípio inteligente para o corpo do animal. Isso é muito importante e é por isso que esse assunto foi dado hoje. Olha, que Deus guarde vocês, boa sorte e daqui a pouco, talvez daqui umas 5, 6 aulas eu comece para valer essa parte do espiritual para que a gente pudesse entender esse mecanismo todo. Deus guarde, boa sorte e até o próximo encontro nosso sobre essa ligação dos corpos multidimensionais dos animais.